Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Ótima semana pra você! Começo falando sobre o caso que envolve Gerson e Ramírez. O Bahia, através de nota em seu site oficial, manifestou-se sobre a denúncia de racismo feita pelo meia Gerson, do Flamengo, ao colombiano e jogador do time, Índio Ramírez, durante a derrota por 4-3 no último domingo. O tricolor afirma que seu atleta negou veementemente as acusações sofridas, mas ao mesmo tempo afastou o meia atacante até que a apuração do caso seja concluída. Em entrevista após a partida, Gerson disse ter ouvido, abre aspas, "Cala a boca, negro", fecha aspas, do meia-atacante Índio Ramírez. No episódio, Gerson também discutiu com o Mano Menezes no campo e pediu respeito ao técnico. A transmissão do canal Premier captou o áudio do momento em que Gerson reclama com o Mano Menezes sobre Ramírez. Pelo som dos microfones, foi possível perceber que o meia do Flamengo reclamou em direção ao banco do Bahia. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, concedeu entrevista após o jogo e defendeu a apuração do caso. Na súmula da partida, o árbitro relata não ter visto o episódio de racismo. Ainda sobre esta partida, momentos depois do apito final, Mano Menezes deixou o comando do Bahia. De acordo com a assessoria de imprensa do técnico, ele pediu para sair do clube. Por meio de suas redes sociais, o Bahia comunicou o desligamento do treinador. Abre aspas, o Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do esquadrão. Nesta mesma ocasião, aproveitamos para anunciar que em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Índio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso, fecha aspas, diz o texto. A nota da qual falamos há pouco é posterior a essa postagem. Mano Menezes chegou ao Bahia em setembro desse ano para substituir Roger Machado, com um contrato válido até o final de 2021. Sua chegada foi envolvida por boa expectativa, já que o time apresentava problemas defensivos. O treinador, no entanto, não conseguiu sanar as falhas e o Bahia mantém a marca de pior defesa do campeonato, depois de sofrer 46 gols em 26 jogos. Ao todo, o Bahia realizou 24 jogos sob o comando de Mano Menezes, com 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento baixo de apenas 36,1%. Falando sobre Campeonato Brasileiro, jogos do final de semana. Sport e Grêmio ficaram 1-1 na Ilha do Retiro. O Inter venceu por 2-0 o Palmeiras e voltou ao G4. O Coritiba perdeu em casa para o Botafogo, 2-1 para os cariocas, com 2 de Pedro Raul. E o Botafogo ganha um fôlego a mais para a reta final da competição. O Vasco venceu em casa o Santos por 1-0, resultado também importantíssimo na briga contra o rebaixamento. O Bragantino perdeu em casa para o Atlético Paranaense, 1-0. Em um grande jogo, o Flamengo venceu o Bahia por 4-3. No clássico cearense da rodada, o Fortaleza perdeu por 2-0 para o Ceará, que cresce na tabela de classificação. Hoje, segunda-feira, jogam na Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás, para fechar a rodada. A bola rola às 8 da noite. Na tabela, o líder é o São Paulo, com 53 pontos. Em segundo, um novo vice-líder. É o Flamengo, com 48. O Atlético Mineiro agora tem 46. Inter, 44. Grêmio, 42. E Palmeiras, 41. Fluminense e Santos permanecem estacionados em sétimo e oitavo, com 40 e 38 pontos, respectivamente. O Ceará em nono aparece com 35, Atlético Goianiense 34, Corinthians 33, Atlético Paranaense e Bragantino tem 31, Fortaleza 30, Sport 29, Bahia 28. No Z4, o Vasco também tem 28, Botafogo 23, Coritiba 21 e Goiás 20 pontos feitos até aqui. Vamos dar uma passada também na Série B do campeonato, que também vai encaminhando-se para um desfecho. A líder é a Chapecoense com 59 pontos.
Em segundo aparece o América Mineiro com 57. Mais atrás o Cuiabá tem 50 e o Juventude aparece com 49 pontos. Já temos à vista 2 garantidos na Série A do ano que vem, que seriam Chapecoense e América Mineiro, já com uma larga vantagem para o Sampaio Corrêa, que aparece em quinto com 45. São 12 e 14 pontos para o segundo e para o primeiro colocados. O Cruzeiro aparece apenas em 10º lugar com 40 pontos, a 3 vitórias do G4 e tem matemática complicada para um retorno à Série A. Pelo menos o perigo do rebaixamento parece bem distante a essa altura. Já são 8 pontos para o Figueirense, primeiro time a abrir o Z4 da segundona, seguido por Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. A Série B está em sua 30ª rodada. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, e essas são as principais notícias do dia. Começo falando sobre Cássio, goleiro do Corinthians, que passou a madrugada desta terça-feira na UTI do Hospital São Luís, após pancada sofrida no segundo tempo da vitória sobre o Goiás por 2-1. Segundo o boletim divulgado pelo Corinthians, Cássio está plenamente consciente e lúcido. Realizou exames detalhados de tomografia e ressonância magnética e não teve nenhuma lesão diagnosticada. O jogador segue hospitalizado sob cuidados dos médicos Joaquim Grava e Ivan Grava, do Timão, do neurologista Glauco Fielini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz. Na manhã de hoje, a esposa do goleiro publicou uma foto ao lado dele no leito hospitalar e tratou de tranquilizar os fãs. Felizmente, Cássio passa bem, mesmo depois de um forte choque sofrido ontem na partida pelo Campeonato Brasileiro. Jogo, inclusive, que devolveu ao torcedor corintiano a chance de sonhar com um próspero ano novo. Vitória por 2-1 que deixou o Timão a 5 pontos do G6. O Corinthians está agora em 9º lugar, com 36 pontos, a 5 do Palmeiras, que tem 41. O Goiás, por sua vez, voltou à lanterna e segue com apenas 20 pontos na competição. Futebol internacional. O Paris Saint-Germain terá o desfalque de Neymar e mais 9 jogadores para a partida contra o Strasbourg, nesta quarta, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece amanhã às 17 horas no Parque dos Príncipes, na França, e é a última da equipe em 2020. E a situação ainda pode piorar. Com dores no adutor da perna esquerda, o atacante Mbappé fará nova avaliação hoje e corre risco de ser cortado. Ou seja, o técnico Thomas Tuchel pode ter um time completo fora de combate. Entre os desfalques, além de Neymar, estão Icardi, Florenzi, Paredes e Kimpembe. Aqui no Brasil, na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado tratou com cautela o assunto que mais tem afligido a torcida: o futuro de Martim Benítez. Salgado afirmou que não iniciará seu mandato fazendo loucuras e que a única possibilidade de momento é estender o contrato até fevereiro. O Independiente, porém, segue irredutível e nem cogita um novo empréstimo. Abre aspas, não sei o que vai acontecer, esperemos, mas não é possível um empréstimo até o fim do Brasileirão. O presidente falou que há uma questão da FIFA sobre prorrogação de empréstimos que venceriam em dezembro, mas não é assim. O empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Se não se chegar à opção de compra, há outros 3 ou 4 clubes interessados, e nós avançaremos. Fecha aspas, afirmou Jorge Damiani, diretor esportivo do Rojo. Durante a coletiva concedida na segunda, Salgado não escondeu o pessimismo ao relatar o teor das conversas com Adrian Castellanos, empresário de Benítez. Afirmou, porém, que seguirá tentando negociar com Hugo Moyano, presidente do Independiente. Problemas, então, pro Vasco e pra torcida vascaína, que tanto espera a continuidade de Benítez no clube, mas, pelo visto, não vai ser tão simples assim. Benítez, que é a cabeça pensante do time vascaíno, e tem lá na frente Germancano. Sem os dois, o Vasco dificilmente venceu nesta temporada. Antecipo para você também os jogos deste meio de semana no Brasil e na América do Sul. Jogam amanhã, quarta-feira, às 9h30 em La Bombonera, Boca e Racing. Na partida de ida, o Racing levou a melhor, venceu por 1-0 e agora o Boca Juniors precisa reverter este resultado para seguir em frente na Libertadores. Lembrando que o vencedor deste confronto pega a equipe do Santos.
Do outro lado da chave, River Plate e Palmeiras fazem o seu primeiro jogo no dia 5 de janeiro de 2021. Falando sobre Copa do Brasil, jogam amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, Grêmio e São Paulo, na Arena do Grêmio, e Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. As partidas são válidas pelas semifinais da Copa do Brasil, que tem sua volta marcada para a semana que vem. E eu me despeço hoje falando sobre título no Campeonato Brasileiro Sub-17. Vem que tem os moleques de Xerém. Foi esse o grito que ecoou na Arena da Baixada ontem, segunda-feira, com o título do tricolor carioca. O Fluminense, que já tinha vencido no Rio de Janeiro, voltou a vencer por 2-1 e se sagrou campeão. Infelizmente, a partida foi marcada por muita confusão e 9 expulsões no final de jogo. Inclusive, o jogador João Neto do Fluminense sofreu uma voadora de um jogador do Atlético Paranaense, em uma imagem lamentável. O sucesso da chamada geração dos sonhos do Fluminense já atravessou fronteiras e oceanos. Do outro lado do Atlântico, o título de campeão brasileiro sub-17 do clube ganhou destaque no site do famoso jornal AS, da Espanha, com destaque para duas das joias tricolores, Kaique e Arthur. O jornal espanhol encheu a dupla de elogios. Ao analisar Kaique, lembrou que o meio-atacante foi o artilheiro da competição, com 12 gols, e afirmou: é um jogador de puro talento, de dribles endiabrados com a bola colada no pé e de excelente finalização de média distância. Já sobre Arthur, o jornal lembra que ele tem apenas 15 anos de idade e cita que é considerado a maior joia do clube atualmente na base. Ao analisar o meia, a publicação espanhola destacou sua margem de evolução. Vamos juntos nessa quarta-feira. No Vasco não tem mais gol de Ribamar. Faltando 9 dias para o término do contrato de empréstimo, Ribamar foi liberado e deixou o Vasco. O acordo, definido ontem, ocorreu 2 dias após ele não treinar com reservas no pós-jogo contra o Santos. Fato que gerou desconforto com o departamento de futebol e o técnico Ricardo Sapinto. Com a decisão, o centroavante não treina mais no CT do Almirante e tampouco participará de jogos. Ele voltará ao Rod, da Arábia Saudita, clube que detém seus direitos. Dessa forma, a sua última partida pelo time de São Januário foi o empate em 1-1 com o Fluminense, no dia 13 pelo Brasileirão. O Vasco não se manifestou oficialmente sobre o assunto. A reportagem apurou também que Ribamar, além de não participar do treino da manhã de ontem, não compareceu a uma confraternização feita pela comissão técnica, staff e jogadores em uma churrascaria. O evento foi ideia de Ricardo Sapinto, com o objetivo de fortalecer o grupo. Foi um encontro para fechar o ano e buscar mais união para a reta final do Campeonato Brasileiro. Do Vasco, vamos para o Flamengo, que enviou para análise imagens da partida contra o Bahia, que mostram uma discussão entre Bruno Henrique e Ramires. A leitura labial feita por especialistas do Instituto de Educação de Surdos mostrou que o jogador do time baiano ofendeu o atacante rubro-negro. Abre aspas, o Flamengo encomendou a especialistas do Instituto uma leitura labial da situação do Ramires com o Bruno Henrique, momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa. Vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia. Fecha aspas, afirmou o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, nas redes sociais. Segundo os especialistas, Ramires teria dito o seguinte a Bruno Henrique, abre aspas, está falando muito, seu negro, fecha aspas. Um especialista acrescenta que, no início da discussão, Bruno Henrique também xinga o colombiano como, abre aspas, gringo de palavrão, fecha aspas. Que situação, hein? Além do caso Gerson, agora também o possível atrito entre Ramires e Bruno Henrique. E mais uma vez, vale frisar que chega de preconceito, não cabe mais, nem no futebol, nem em lugar nenhum. Falando sobre Série B, a 8 rodadas do fim da competição, o Campeonato Brasileiro da Série B já tem um cenário traçado entre os times que brigam pelo sonhado acesso e os que lutam para fugir da degola. Na disputa pelo topo, Chapecoense e América puxam a lista e chegam a 99% de chance de subir. Do lado contrário, a corrida pela sobrevivência envolve principalmente 4 times. Tido como favorito no início da temporada, o Cruzeiro está no meio do caminho e pode disputar uma nova edição da Segundona em 2021. Com números anteriores ao início da rodada, Chapecoense e América Mineiro estão praticamente garantidos na Série A de 2021.
Cuiabá, Juventude, Sampaio Corrêa e CSA brigam pelas 2 vagas restantes. O Cruzeiro, neste momento, tem apenas 4% de chance de subir. Em relação ao risco de queda para a Série C, o Oeste já está com 1,5 pé na terceirona, 99% de chance de queda. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 97%. Náutico, Figueirense, Paraná e Vitória são os principais atores da disputa pelas 2 últimas vagas que restarão para a Série B de 2021. Olha, hoje é o nosso último quadro antes do Natal e por isso a gente já adianta para você os jogos da próxima rodada, que acontece no final de semana. Jogam no próximo sábado, Atlético Mineiro e Coritiba no Mineirão. A bola rola às 17 horas. Mais tarde, às 19, 2 partidas. Fortaleza e Flamengo no Castelão e Goiás e Sport no Estádio da Serrinha. Às 9 da noite, duelo de tricolores. Fluminense e São Paulo no Maracanã. Domingo, 4 da tarde, 2 partidas. Botafogo e Corinthians no Newton Santos e Bahia e Inter na Arena Fonte Nova. Palmeiras e Bragantino jogam no Allianz Parque às 6h15 da noite. Mesmo horário para Santos e Ceará e Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Às 8h30, a rodada se encerra com Grêmio e Atlético Goianiense na Arena do Grêmio. Na tabela, o líder é o São Paulo com 53 pontos. O Flamengo tem 48, o Galo tem 46, Inter 44, Grêmio 42, Palmeiras 41. Fluminense 40 e Santos 38 fecham a parte que briga pelo G6. Mais atrás, o Corinthians começa a aparecer também nessa disputa, tem 36 pontos. Ceará 35, Atlético Goianiense 34, Atlético Paranaense e Bragantino 31, Fortaleza 30, Sport 29, Bahia e Vasco 28, Botafogo 23, Coritiba 21 e Goiás apenas 20 pontos. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira e eu aproveito para desejar a você e a toda a sua família um Feliz Natal, cheio de bênçãos e alegria. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!